Beleza, amigo, amiga? Voltamos aí para o nosso segundo bloquinho. Estamos tratando então agora das espécies de competência em matéria tributária. Vamos manter o foco, ainda tem bastante espécie de competência para a gente poder tratar. E antes do intervalo, nós então falamos sobre a competência comum ou concorrente, não é isso? Que alguns já falei para vocês que está equivocado. Bom, vamos seguir. Você vai colocar também uma outra competência que chama-se competência residual. Essa competência ela costuma muito cair nos concursos que vocês vão prestar. A competência residual ela passa a ser aquela, deixa eu colocar aqui, a competência residual passa a ser aquela que nós temos. Primeiramente, você vai colocar que ela pertence apenas à União. Então, só a União exerce competência residual. E essa competência residual é aquela em que a União ela pode instituir outros impostos não previstos na Constituição Federal, ou seja, possibilidade da União criar novos impostos federais. Ou ainda, a possibilidade da União criar outras contribuições para o financiamento da Seguridade Social, ou seja, novas contribuições sociais. Para tanto, para que isso possa sim acontecer, veja que a União ela deve, para que essa competência seja legítima, a União deve atender requisitos. E esses requisitos, eles estão previstos no artigo 154, no inciso 1º. 154, inciso 1º. Esses requisitos são os seguintes que a União deve preencher para que a competência seja legítima. Então, primeira exigência, esses novos tributos precisam ser criados através de uma lei complementar. Essa é a primeira exigência que a Constituição Federal coloca. A segunda exigência, eles devem ser não cumulativos. E aqui eu vou te explicar rapidamente. O que é a não cumulatividade? A não cumulatividade é uma regra de tributação que permite deduzir o montante pago nas operações anteriores mediante a compensação nas operações subsequentes. Então, é o que a gente chama de regime de débito e crédito. Regime de débito e crédito. Então, nesse caso, a não cumulatividade, ela permite o quê? Deduz o que eu paguei na operação anterior, compensando-se com a operação subsequente. Então, esses novos tributos, eles devem adotar este regramento. Eles devem ser não cumulativos. E a última exigência é que eles devem possuir o fato gerador, e a base de cálculo diferentes dos impostos já previstos na Constituição Federal. Então, teria que ser diferente dos impostos ordinários
já previstos. Muito bem. Então, segundo a Constituição, o fato gerador tem que ser novo e a base também. Não pode ser igual de um imposto, que já existe. Então, um exemplo. A União vai criar um novo imposto para a saúde. Tá bom. Ela resolve criar por meio de uma lei complementar. Tá correto? Você vai falar, bom, tá. Esse novo tributo que a União está criando é não cumulativo. Tá correto? Você vai falar, beleza, tá correto. O fato gerador dele é circulação de mercadorias. Você vai falar, opa, aí não. Mas por quê? Porque o fato gerador e a base de cálculo são os mesmos. Então, nesse aspecto, o fato gerador e a base devem ser diferentes dos impostos já previstos na Constituição. E por esse motivo, então, deve-se atender os requisitos. Agora, o que você tem que tomar cuidado? O que é importante? Houve uma discussão perante o STF se as contribuições sociais, residuais deveriam adotar o fato gerador e base de cálculo diferentes. Primeiro, dos impostos já previstos na Constituição Federal, das contribuições sociais já previstas na Constituição Federal ou dos impostos e das contribuições sociais já previstas na Constituição Federal. Entenderam? A discussão foi, tá bom, porque a contribuição social residual, e por que isso? Qual que foi o motivo? O artigo 195, parágrafo 4º da Constituição, remete à utilização do disposto no artigo 154, inciso 1º. Vocês entenderam? E o 154, ele é requisito para o imposto. Então falou, tá, uma nova contribuição social, ela pode adotar fato gerador e base de cálculo diferente do quê? Aí o Supremo falou, contribuições sociais residuais, elas devem adotar fato gerador e base de cálculo diferente das contribuições sociais já previstas na Constituição. Ou seja, com a decisão do STF, as contribuições sociais poderão adotar o mesmo fato gerador e base de cálculo de impostos. Com a decisão do STF, contribuição social pode adotar o mesmo fato e a mesma base que imposto. E o exemplo típico que eu coloco para você é o do imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social sobre lucro líquido. Ambos tributos têm o mesmo fato gerador. Ambos tributos têm o mesmo fato gerador, qual seja o lucro. Né? O fato gerador de ambos os tributos é o mesmo.
qual seja o lucro. Não importa nesse momento, queridos, se é lucro operacional, se contabilmente tem diferença, não importa. Sinceramente, não vai importar. Se vai ser assim, se vai ser assado, particularmente não é diferente. Tudo bem? Tá claro isso? Então, essa competência residual, você vê que ela tem algumas nuances, certo? Por isso que você tem que tomar cuidado e é óbvio que por isso que no concurso cai. Beleza? Vamos prosseguir. Além da competência residual, nós temos a competência extraordinária, que ela também pertence tão somente à União para a instituição de determinados tributos em situação excepcional. Então, a competência extraordinária, ela existe para situações que são totalmente atípicas, excepcionais. Então, a União vai poder criar, por exemplo, os empréstimos compulsórios. Isso nos termos do artigo 148 da Constituição. E vai poder criar o imposto extraordinário de guerra, nos termos do artigo 154, inciso 2 da Constituição Federal. Então vai poder criar tanto o empréstimo compulsório quanto o imposto extraordinário de guerra. Veja que coisa interessante, né? Põe aí um ponto de atenção e coloca o seguinte: enquanto os impostos residuais não poderão adotar o mesmo fato gerador e base de cálculo dos impostos já previstos na Constituição, o imposto extraordinário de guerra poderá adotá-los. Então veja, enquanto o imposto residual veda a utilização do fato gerador e base de cálculo dos impostos já previstos, os residuais, o extraordinário de guerra, ele pode utilizar o mesmo fato e a mesma base. É uma situação excepcional e que, portanto, adotaria critérios excepcionais. Tá certo? Então, essa é a competência extraordinária. Temos ainda a competência exclusiva. Competência exclusiva. Você vai colocar o seguinte: em regra, tal competência pertence à União. Olha, se eu acabei de falar e você está anotando aí, em regra pertence à União, é porque temos exceções. Então, em regra, a União está autorizada a instituir as contribuições especiais. Então, as contribuições especiais, em regra, elas pertencem ao campo de competência federal. Em regra, a União vai instituí-las. Só que essa competência ela sofre uma relativização. Você vai colocar a relativização da competência exclusiva da União. E você vai colocar da seguinte maneira: eu vou colocar assim, ó. Determinadas contribuições especiais não serão criadas pela União.
mas por outros entes federativos. Então, nós vamos ter contribuição especial que elas não são de competência federal. Elas são contribuições criadas por outros entes federativos, mas não é a competência da União. E aí, eu vou trazer à baila para você duas dessas contribuições. A primeira, você vai colocar, é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que é a COSIP. Essa contribuição, ela está prevista no artigo 149, letra A da Constituição. Ela foi inserida pela Emenda Constitucional 39 em 2002. Então ela não estava na origem na Constituição Federal. Não era originária do texto constitucional. Não tinha essa prerrogativa. E aí, veja que nesse aspecto, essa contribuição para custeio aí do serviço de iluminação pública, ela passa a ser, você vai colocar que tal contribuição, oh Jesus, hein? Poderá ser instituída pelos municípios ou pelo Distrito Federal. Então, quem exerce essa competência não é a União. Trata-se, segundo o entendimento do STF, no recurso extraordinário 573.675, trata-se de uma contribuição especial sui generis. É uma contribuição especial sui generis. Mas ela foi julgada constitucional e, nesse caso, quem tem competência para a sua instituição passa a ser, então, municípios e Distrito Federal. Então, essa é a primeira das contribuições. A segunda é a contribuição para o custeio do regime previdenciário próprio. De servidores ativos, pensionistas e aposentados. Então, essa contribuição ela está prevista no artigo 149, no parágrafo 1º da Constituição, que foi modificada pela Emenda Constitucional 103, em 2019, chamada Reforma da Previdência. Então, diz a Constituição Federal que tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, quanto os municípios poderão instituir, através de lei, contribuições para custeio de regime próprio da Previdência Social. Cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas.
que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição, ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. Então veja, aqui, antes da emenda, era só cobrado dos servidores ativos. Antes da emenda era só sobre os ativos. E agora inseriu o quê? É o regime próprio de previdência, né? Não é o regime geral, é o regime próprio. E é cobrado de quem? Pode ser cobrado, veja, observe, pode ser cobrado dos servidores ativos, então, aqueles que são dotados de cargo público efetivo, aposentados, pensionistas, e aí começou a ter algumas novidades. Pode ter alíquota progressiva. E essa progressividade é uma progressividade fiscal. Então, você vai colocar que se trata de progressividade fiscal, ou seja, o aumento das alíquotas se dará para aumento da arrecadação do ente federativo, de acordo com a capacidade contributiva do servidor. Perfeito? Então, uma progressividade fiscal, por quê? Porque a função dela é arrecadatória. O que ela pretende fazer? Arrecadar mais dinheiro daquele, em tese, que tem maior pensão, maior condição. Então, quem ganha mais, em tese, pagaria mais, e quem ganha menos, pagaria menos. Perfeito? Então, essas mudanças, elas advieram justamente dessa situação. Então, observe que a exceção, ela traduz duas possibilidades de contribuições especiais que não são diretamente só da União. A primeira é a COSIP, que é de município e Distrito Federal, e a segunda passa a ser a contribuição para regime próprio, que não é só federal. Estado, Distrito Federal e município também pode criar tal contribuição. Belezinha? Muito bem, então, segundo bloco do nosso encontro de hoje, chegamos até aqui. Vamos para o nosso rápido, breve intervalinho e daqui a pouco eu volto com você.